a atividade do ser humano em comunidade. E essa atividade do ser humano em comunidade pressupõe um conjunto de direitos, mas também um conjunto de deveres. E dentre esses direitos inerentes ao ser humano está exatamente o direito à cultura, o direito ao usufruto da arte. Então, não é possível fazer esta separação, este desmembramento, de um lado a cidadania e do outro lado os direitos humanos. Olhando para a questão do teatro e já avançando um pouco para a questão da política. Quando a gente pensa na etimologia da palavra política, a gente vai pensar na política como sendo uma atividade inerente ao ser humano na polis, ou seja, toda atividade do ser humano, em tese, pode ser considerada uma atividade política. E se toda atividade humana, em tese, pode ser considerada uma atividade política, logo, o teatro não pode ser dissociado desta atividade. Há um autor brasileiro, Augusto Boal, que ele é categórico em afirmar que todo teatro, toda arte é necessariamente política. Todo teatro e toda arte é necessariamente política. Nesse sentido, eu concordo com este autor, pelo seguinte: quando a gente pensa na ideia de teatro, se quisermos pensar um pouco a questão da etimologia da palavra teatro, por um lado, o prefixo teia, do grego, vai dar a ideia de ver, de contemplar. Do outro lado, o sufixo tron vai trazer a ideia de luta, de ator, vai trazer a ideia do protagonista. Por um lado, a gente pensa no teatro como sendo uma atividade não passiva. O teatro não pode ser visto como uma atividade passiva. O teatro é uma atividade ativa. Quando eu digo isto, estamos a nos posicionar dentre aqueles que entendem que o teatro não pode ser visto apenas como uma arte de contemplação. O teatro, para quem o faz, para quem está envolvido nesse ato de cidadania, certamente está engajado em uma luta em que ele é protagonista. E enquanto protagonista, voltando para a questão da cidadania e dos direitos humanos, o cidadão deve ser, de fato, o protagonista da sua história. Nesse sentido, não temos como separar os direitos humanos, o teatro, a política e a cidadania. Muito obrigado, professor, por essa explicação inicial. Dito isto, a minha questão agora é, historicamente, qual terá sido o papel do Elinga Teatro nesse engajamento cidadão, nessa construção de uma outra cultura política para Angola, que ainda não a alcançamos? Neste caso, seria uma cultura política democrática, como é óbvio. Se é que o Elinga Teatro terá desempenhado esse papel, né, em busca de uma sociedade aberta. Nós temos, então, que pensar novamente na polissemia das palavras. Primeiro, quando falamos em teatro, falamos que teatro é uma palavra polissêmica. E o Elinga também vai carregar exatamente essa mesma polissemia. Quando olhamos para o Elinga Teatro, temos que olhar ou para o teatro enquanto espaço físico, ou podemos olhar para o Elinga enquanto grupo teatral. Os dois desempenham um papel, ou desempenharam um papel fundamental no exercício do despertamento para o exercício da cidadania. Quando olhamos para o espaço, vamos começar primeiramente para o espaço Elinga Teatro, ele é um espaço diferente daqueles outros convencionais concebidos para exibição de peças. A começar pela sua estrutura, ou melhor, pela estrutura do prédio que o alberga. O prédio que o alberga não contém
os moldes daqueles teatros convencionais, por um lado. Contando, o público que o frequenta não é, em regra, um público manifestamente homogêneo. É verdade que os frequentadores do Elinga, maioritariamente, são jovens e que têm uma visão de mundo manifestamente diferente daquela conservadora que prevalece na sociedade angolana. Então, nesse sentido, o papel que o Elinga, enquanto espaço físico, desempenha é exatamente de acolher uma pluralidade de cidadãos e que, às vezes, diferentes classes sociais e, às vezes, também diferentes faixas etárias, que têm a possibilidade de partilhar experiência e pensar uma Angola provavelmente diferente. O Elinga, enquanto grupo teatral, é uma outra reflexão. Por quê? Porque Elinga, desde o seu surgimento enquanto grupo, não se desvinculou de representar um conjunto de peças que tinham uma certa carga política, desde o seu surgimento. Basta lembrar que, com a independência, o que ocorreu em Angola foi a politização, ou de maneira muito mais objetiva, a partidarização da ação da ação cultural. Tanto músicas, quanto peças teatrais, quanto poemas acabavam por carregar um peso muito forte com vínculo partidário e, às vezes, no sentido de procurar resgatar aquela imagem de um herói nacional ou de alguns heróis nacionais que conseguiram desvincular-se da opressão colonial. Grande parte das peças, um número considerável de peças produzidas naquele período pós-colonial, tinham exatamente esse cariz. E o Elinga Teatro, o Elinga enquanto grupo, não esteve muito distante na sua fase inicial, em função dos textos que eles apresentaram ao longo deste período, não esteve muito distante da representação de peças que enalteciam a libertação nacional, mas, ao mesmo tempo, uma vinculação muito forte à ideia do partido vencedor. Esta vinculação não podemos ignorar. Entretanto, ao longo da sua história, o Elinga, enquanto grupo, representou um conjunto de peças que tinham um viés manifestamente contestatário e que algumas dessas peças foram vítimas de censura. Algumas dessas peças foram manifestamente censuradas. E é nesse sentido que o Elinga se apresenta como sendo exatamente esse espaço revolucionário, esse espaço em que, por um lado, enquanto espaço físico, congrega cidadãos que têm uma perspectiva um tanto diferente da moral que se pretende colocar como hegemônica, mas, ao mesmo tempo, enquanto grupo, não deixou de lado a apresentação de peças com cariz político muito forte, a ponto, inclusive, de algumas delas serem censuradas. Certo, professor, mas ao longo deste percurso do Elinga, fez essa distinção entre o Elinga enquanto grupo de teatro e o Elinga enquanto estrutura física arquitetônica. Falemos do Elinga enquanto estrutura. Há um dado momento, essa estrutura viu-se ameaçada em virtude de alguns interesses. É verdade que a obra fala de interesses no sentido, na perspectiva do capitalismo, mas no contexto da Angola em que, digamos, aqueles que detêm o poder político são os mesmos que acumularam poder financeiro, e já sabemos como, e por isso eu questionaria essa leitura no sentido capitalista, mas a questão que se coloca é os endinheirados, que na maior parte das vezes nem sequer é gente suficientemente esclarecida, no sentido da palavra cultura, da elevação estética e tudo mais,
E é exatamente o facto de haver essa ausência da parte deles, essa falta de sensibilidade estética, que os levou a tentarem destruir algo que, é, digamos, é raro na nossa sociedade. Quer dizer, depois da independência, praticamente não se conhece iniciativas culturais semelhantes ao Elinga para a promoção do teatro. Ainda assim, eles criam, digamos, sei lá, destruir para outras coisas. O professor gostaria de fazer algum comentário relativamente a esse subtópico? Ok. Bem, se nos lembrarmos há algum tempo, o anterior presidente da República, ele chegou a mencionar que nós estávamos numa fase de acumulação primitiva de capitais. Esse é um elemento que nós não podemos ignorar. Houve uma espécie de transição de um modelo de economia, em tese controlada, uma economia, um capitalismo de Estado, era assim como se afirmava, mas, ao mesmo tempo, quando há uma virada a partir de 1991, quando se pretende abrir para a chamada economia de mercado, o que nós vamos perceber é que há uma certa elite que, ainda que do ponto de vista formal, ainda que do ponto de vista, ou melhor, histórico, tenha uma vinculação a um pretenso socialismo, esta mesma elite adotou exatamente este modelo de acumulação primitiva de capital. E uma forma de mostrar uma ruptura com o antigo colonizador, por um lado, era apagar traços da memória que remetia ao colonizador, em parte. Basta lembrar que o Elinga, enquanto estrutura física, já abergou o Colégio das Beiras, em que estudaram, por exemplo, o comandante Nito Alves, estudaram, por exemplo, Mário Pinto de Andrade, um dos fundadores do MPLA, estudaram, por exemplo, figuras como o Nito Alves, já mencionei, o Mário Pinto de Andrade, enfim, há um conjunto de pessoas que passaram por lá e que apagar o Elinga é exatamente apagar parte dessa história. Cônego Manel das Neves, enfim. Há um outro momento em que há um conjunto esse conjunto arquitetônico foi tombado como patrimônio histórico. E, enquanto patrimônio histórico, deve ser preservado, não pode ser demolido, porque, ao ser demolido, apaga-se a memória de um povo, apaga-se parte da história, por um lado. Quando colocas a questão da ideia de estética, provavelmente muitos destes novos endinheirados, a nova ideia de onipotência, a nova ideia de estética, a nova ideia do belo, esteja associada exatamente aos arranha-céus. E há necessidade, por um lado, de um apagamento daquela parte da história, daquela arquitetura que, por um lado, relembra o passado, mas é uma arquitetura também que, por outro lado, alberga um conjunto de indivíduos indesejados. Esse aspecto não pode ser ignorado. Basta olhar num outro sentido o que ocorreu com a construção daquele shopping que apaga parte, que omite parte da história na marginal de Luanda. Então, é exatamente essa mesma lógica de olhar para a zona costeira como possibilidade de erguer um conjunto de arranha-céus para, então, adquirir, assim, maior lucro com o aluguel das salas e por aí afora. Interessante a análise que o professor acaba de fazer, sem qualquer pretensão de desviar
digamos, o nosso tópico. Só gostaria de acrescentar um dado que tem que ver com a contradição, e é também, eu diria que essa contradição é humana, não há, as coisas não são necessariamente preto e branco, ou o mal e o bem. Os seres humanos, os grupos, carregam em si contradições. E o curioso é que, professor, ao mesmo tempo que parece revelarem uma vontade de apagar aquilo que nos liga à antiga potência colonial, mas ao mesmo tempo essa elite não para de fazer as suas consultas na antiga potência colonial, né? Não para de enviar os seus filhos para formarem-se nas instituições da antiga potência colonial. Quer dizer, as pessoas mais próximas vão adquirindo nacionalidade na antiga potência colonial. Aliás, basta ver que quando se pretende consultores para tudo e mais alguma coisa, vem sempre da antiga potência colonial. Ou seja, há essa tensão contraditória que talvez seja assunto para análises posteriores, mas é preciso que se diga que as coisas não são assim tão claras como parece. Professor, olhemos então o Elinga do ponto de vista, digamos, do direito à cidade. Hoje está mais do que discutido ao nível acadêmico, também no âmbito da aplicação das políticas públicas, ali onde existem dirigentes suficientemente lúcidos, sabem que os espaços, as estruturas, elas são estruturas que podem bloquear ou não o exercício da cidadania. Não se pode falar do direito à cidade, da existência da cidade, se não houver espaços como teatros, cinemas, digamos, parques, jardins e por aí além. Essa pretensão de destruírem o Elinga, e nesse momento está praticamente em condições lastimáveis, nega de alguma forma o direito à cidade e de uma forma mais aberta, ainda mais geral, esta cidadania sobre a qual fez referência no princípio, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E nega, inclusive, o direito à memória. Certo. E nega, inclusive, o direito à memória. É possível haver a combinação entre o chamado moderno, a arquitetura moderna, e aquelas construções que carregam todo um simbolismo, que carregam toda uma história, é possível ser preservado. O grande desafio, provavelmente a partir da questão que colocaste inicialmente, é fazer com que aqueles que são os tomadores de decisões consigam perceber que é possível conciliar a chamada arquitetura moderna com aquelas construções que preservam a história, que preservam a memória. É possível. E, sobretudo, porque existe uma legislação que assegura a preservação do patrimônio histórico. E, a partir daí, é possível haver investimento para a reforma e a manutenção desses espaços. É possível haver. Existem inúmeras cidades em que coabitam os arranha-céus e as estruturas antigas. Quando a gente viaja para determinados países da Europa, o que chama a atenção não são exatamente os arranha-céus, são exatamente estruturas, muitas delas até mesmo medievais, e que são preservadas em condições e coabitam algumas delas com estruturas novas. Provavelmente os nossos governantes, para além desse elemento já trazido da necessidade de querer apagar este passado histórico, mas que, ao mesmo tempo, os construtores que trazem para erguer esta nova Angola, neste novo período de reconstrução nacional, muitos são exatamente os antigos colonizadores e outros os neocolonizadores. Refiro-me a chineses, brasileiros e por aí afora. Qual é a questão que a gente precisa perceber? É que há um anseio muito grande desses novos endinheirados em tomar conta daquela marginal, daquela zona costeira. E uma das formas de o fazer é
desclassificar os prédios que já haviam sido classificados. E quando se desclassificam prédios que já haviam sido classificados, é retirar o direito à memória, é retirar o direito à cidade, porque a cidade ela precisa ser percebida como um espaço comum, um espaço de partilha comum, não um espaço controlado por uma certa elite. E aí me leva novamente para a discussão e a relação com a questão do teatro. Quando a gente pensa na questão do teatro, a gente vai perceber claramente que, em um dado momento histórico, o teatro era desenvolvido e manifestado por todos, por todo o povo, por meio de cânticos, até o momento que no teatro foi estabelecida uma divisão. Apenas um certo grupo passou a exercer o direito de representar, passou a exercer o direito de se posicionar de maneira ativa. E outra parte lhe foi reservado o direito de apenas contemplar, numa situação de passividade. E esta posição de passividade foi atribuída ao povo, enquanto a elite passou a controlar exatamente o espaço de protagonismo. E exatamente isso que se precisa reverter, tanto na atuação do teatro, quanto na atuação da cidadania no espaço público, no espaço comum. O cidadão precisa voltar a ter esse direito de protagonismo no exercício da sua cidadania. Certo, professor, terá dito que é possível conciliarmos, digamos, a arquitetura moderna, que é nesse momento uma espécie de pretensão dos endinheirados, com, claro, o antigo, e dava exemplo daquelas cidades em várias partes do mundo, falou da Europa, em que o que mais atrai as pessoas é exatamente o passado, vá lá, estruturas da Idade Média, por exemplo. Se este grupo de endinheirados tivesse não só sensibilidade estética, mas também, digamos, um projeto de sociedade no mundo contemporâneo, sabe-se que existem países, vamos lá olhar para a África, é o caso da Namíbia, África do Sul, por exemplo, o Botsuana, em que investiram imenso no turismo, e sabemos qual é o papel que as estruturas arquitetônicas antigas jogam na atração de turistas. Outro exemplo no continente africano é exatamente o Egito, por exemplo, não é? Por causa das pirâmides e outras infraestruturas extraordinárias que o Egito tem, que atrai imensos museus que contêm as grandes múmias no Egito. Ora, se esse grupo tivesse um projeto de sociedade, certamente saberiam que o turismo seria uma fonte fundamental de riqueza e teríamos que preservar aquilo para atrair turistas. Achei que esse era um comentário adicional a fazer para dizer que é também possível não só conciliar a arquitetura moderna com a arquitetura antiga, como também é possível conciliar a visão que eles têm só de acumular dinheiro com a arquitetura antiga, que pode até ser mais uma fonte para acumularem o dinheiro que muito amam, porque só vivem exclusivamente para isso, né? Porque para essa gente não há mais nada que valha que não seja, digamos, o dinheiro. Antes de prosseguir, eu gostaria de fazer um singelo comentário em função desta provocação. Okay. Na verdade, eu queria começar com uma pergunta. Certo. Quem são esses endinheirados? Quando eu faço essa pergunta, ela parece despretensiosa, mas não. Muitos desses endinheirados são pessoas que tão somente aprenderam a disparar, fizeram formação militar e têm muita dificuldade de perceber o que é o belo. E aí começa grande parte dos nossos problemas. O que é o belo? Essa é uma questão fundamental. Claro. Se não houver a capacidade de perceber o que é o belo,
jamais conseguirão construir uma sociedade que seja capaz de contemplar o belo. De fato. Este é o primeiro elemento. Certo. O segundo elemento tem a ver com outro aspecto ligado a esse, que é exatamente o tipo de mentalidade que não só os aprisiona, mas o tipo de mentalidade que também foram construindo para a sociedade vigente. Às vezes eu saio e me deparo com algumas árvores floridas e faço algumas fotografias. É curioso que algumas pessoas, ao passarem, acham essa atitude muito estranha. E faz todo sentido. Quando se constrói uma sociedade embrutecida, Exato. não se pode esperar. Esse é um elemento fundamental. Não se pode exigir algum tipo de comportamento diferente. Se eu embruteço os cidadãos ou os indivíduos, não posso exigir deles comportamento de cidadãos. Eu os brutalizo. Esta brutalidade em que os cidadãos estão tratados, estão submetidos, faz com que eles percam a capacidade de perceber o belo. Percam a capacidade de perceber o que é cidadania e exercer a cidadania. Exercer a cidadania em contextos como estes torna-se um ato revolucionário. Contemplar o belo causa um certo estranhamento. Eis um estranho no meio de uma multidão que está procurando tão somente o alimento para a sobrevivência daquele dia. Uhum. E falar em belo causa um certo estranhamento. De fato. E é uma elite que produziu e continua a produzir a sua riqueza e a sua vida em cima não da arte, não do belo, mas do petróleo e dos bens materiais. Eles não conseguem pensar nada para além do petróleo. Sim. O que é bem imaterial, há uma dificuldade tremenda de se perceber e se valorizar. Uhum. E aí que, quando falas a questão do projeto de sociedade, isso passa exatamente pela mentalidade daqueles que estão a construir ou a desconstruir, ou pelo menos a deixar andar a sociedade. E isto é tão sério, e aí vamos entrar em algumas questões um pouco mais complexas, que tem a ver com a forma como a sociedade está largada. Não sei se é intencionalmente ou se é meticulosamente desenhada. Vamos pensar nos seguintes termos. Em sala de aula é difícil fazer com que um estudante consiga perceber a insuficiência de um conceito de um determinado autor consagrado. Parece algo despretensioso, mas não, isto é muito sério. Porque o modelo de educação que se implementou é um modelo em que o melhor estudante é aquele que tem maior capacidade de reproduzir aquilo que foi ensinado. O melhor estudante não passa a ser aquele que tem a capacidade de criticar e criar. Se o processo de formação não valoriza a criatividade, a criação, não há espaço para o novo, não há espaço para a inovação. E menos ainda, não há espaço para a arte. Claro. Porque a arte é exatamente recriar aquilo que aí está. Eu olho para a natureza, não é uma mera, não é um mero processo mimético, um mero processo de imitação. É um processo de criação, de recriação. E se eu passo por um processo de educação que tão somente me molde, que tão somente me domestique, eu perco a capacidade de criar, perco a capacidade de questionar, perco a capacidade de me espantar diante do estranho, diante do belo. E é isto exatamente que nós vivemos. É isto que nós vivemos. De facto. E estabelecendo uma ligação com, digamos, professor, com o sistema de educação, lembra-me um artigo que terei produzido há alguns anos intitulado
a Universidade das Cabras. Na verdade, é uma metáfora das cabras para referir-nos a essa habilidade que elas têm de ruminar o que já comeram, não é? E o professor falava de que, e em termos metafóricos, os estudantes são efetivamente tratados como cabras que recebem certo conteúdo e depois deverão ruminá-los. E o papel não é, no nosso contexto, de fazer com que se construa pessoas criativas, que pensem com capacidade crítica. Isso está completamente afastado. Mas, prof, eu suponho que o que este grupo que está no poder vem fazendo desde a independência política não me parece que seja só uma questão de projeto de dominação, mas é também, de alguma forma, o próprio vazio que há dentro do grupo e dos indivíduos. Eu estou a falar do vazio no sentido que o professor colocou, sentido estético, vazio intelectual e vazio moral, não é? Porque houve um período, há 70, 60 anos atrás, que as elites árabes eram mais ou menos semelhantes às elites eu não gosto de usar essa palavra para o nosso contexto, era mais ou menos semelhante ao grupo que está em Angola. Mas houve um momento que as elites árabes estabeleceram acordos de cooperação com países interessantes, formaram os seus filhos, formaram as suas sociedades. E nasceu nesses países um novo grupo de pessoas com pensamento diferente, e eles perceberam, por exemplo, que já não faz sentido ir na antiga potência colonial e à busca de tratamento médico. Eles perceberam que precisam de mostrar ao mundo que também são capazes de criar. Aliás, sempre foram capazes de criar, mas se tratava simplesmente de tentar recuperar uma espécie de glória do passado. Os árabes sempre criaram coisas extraordinárias, está ali provado historicamente. Mas chegou um momento que houve o domínio do mundo ocidental, que já leva mais, digamos, de 2 séculos, mas que depois eles perceberam que era possível recuperarem a áurea e rejeitaram humilhar-se perante as antigas potências coloniais e vão tentando organizar os seus países. Hoje temos o Bahrein, temos o Dubai, fizeram progressos do ponto de vista econômico e social, é verdade que não se tornaram sociedades abertas, pelo menos politicamente, mas eu acho que chegaram a esse ponto por uma questão também de orgulho próprio, por uma questão digamos, de uma certa concepção do mundo em termos estéticos, em termos acadêmicos, em termos éticos, que esse grupo que conduz Angola parece-me não ter, porque quando alguém não tem vergonha, por exemplo, de estar em Luanda e não ter teatros para frequentar, quando alguém está num país que está independente há quase 50 anos e não tem uma ópera, por exemplo, não tem companhia de balé que se diga, não tem. Quer dizer, quando tu tens um país em que não tem esses elementos que fazem construir uma sociedade do ponto de vista civilizacional e que nos dá alma, não é mais só uma questão de projeto político para dominar, é mesmo um atraso civilizatório em que esse grupo se encontra, não é? Eu acho, posso estar com o meu errado, mas levanto essa hipótese. Ok. Eu quero fazer uma provocação, parafraseando alguém. Sim. A arte não enche barriga de ninguém. Ok. É apenas uma provocação, parafraseando alguém. Ok. É para confirmar a tese, se percebi bem a provocação. E aí, em função da sua fala, eu fiquei pensando em algumas situações. Eu quero começar a falar sobre a questão da moral.
A moral é entendida como aquele conjunto de valores que vigoram em uma determinada sociedade em um determinado tempo. A grande questão é que aquilo que deveria ser considerado como imoral vem se tornando como a moral da própria sociedade. Certo. Esse é um elemento que não podemos descurar. E olhando nesse sentido, é muito difícil, em uma sociedade como a nossa, alguém procurar resgatar um conjunto de valores ligados à cidadania, um conjunto de valores ligados aos direitos inerentes ao próprio cidadão e confrontar com essa elite. Essa é uma primeira observação. E isso depois vai me fazer a vinculação a um texto que eu li há algum tempo de um biólogo chamado Humberto Maturana, e que ele começa dizendo que, na época em que ele entrou para a faculdade, a lógica que os movia era exatamente a ideia de estamos a entrar para transformar o nosso país. Estamos a entrar na faculdade, estudar para transformar o nosso país. Esta lógica já não é necessariamente a mesma lógica, por exemplo, que vigora em grande parte daqueles que adentram para as nossas universidades, para aqueles que estudam. E há uma questão que é interessante, que eu costumo dizer, que para muitos o estudo tem sido utilizado como meio para um fim, geralmente para a melhoria de vida. O estudo poderia ser percebido também como um fim em si mesmo. E essa é uma questão que às vezes é inobservada. E olhando nessa perspectiva, quando se percebe o estudo como um meio para um fim, e geralmente para a melhoria das condições de vida, começamos a perceber que os indivíduos ingressam para as instituições de ensino, muitos deles, instituições de ensino, não necessariamente para ajudar a transformar a sociedade. Por quê? Porque eles olham para uma moral que impera na sociedade, exatamente uma moral da corrupção. Esse é um aspecto que a gente não pode não observar. Se a criança, no processo de socialização, e a primeira fase da socialização, exatamente no seio da família, depois vai para a escola, a vizinhança, no trabalho, esse processo de socialização vai se dando, e esses valores que estão no seio da sociedade vão fazendo com que esse indivíduo, ao ser socializado, ele se distancie das virtudes que deveriam nortear a conduta de um efetivo cidadão. Eles olham para quem governa e percebem, olham para os endinheirados e percebem claramente quais são os valores que os norteiam. E, às vezes, olham para os seus amigos, e dentre eles, alguns deles, às vezes, se destacam, mas não por práticas. Às vezes, alguns deles, dentre os amigos, às vezes são promovidos, mas não porque obtiveram uma conduta virtuosa, pelo contrário, uma conduta viciosa e que os levou a progredir. Isso faz com que o processo de socialização seja manifestamente viciado com uma moral inerente, uma moral carregada de vícios, não carregada de virtudes. O processo de socialização, por mais que a fala tenha um peso fundamental, a experiência, o exemplo tem um peso maior. A criança, o jovem, no processo de socialização, olham para quem governa, olham para os mais velhos. E qual é o exemplo que se recebe? É exemplo de vício e não de virtudes. Por isso temos a sociedade que temos. Os vícios imperam e não as virtudes. Certo. Um outro elemento, como falaste do turismo, desculpe cortar. Tudo bem, professor, tranquilo, esteja à vontade, professor, esteja à vontade mesmo. Lembrei-me de uma experiência. Eu estive mais ou menos no meio do ano na província do Cuando Cubango.
e tive a oportunidade de visitar o memorial que lá se encontra, da Batalha do Cuito Cuanavale. O que existe de mais importante exatamente neste espaço é o memorial. Não há sequer um único hotel para um turista que para lá for passar a noite. Não existe um espaço. Dizem uma das pessoas com quem eu conversei que quando as autoridades para lá se dirigem e têm que passar a noite, passam a noite dentro dos carros. Isso diz muita coisa. Sobre... não há palavras para descrever o que está na cabeça dessa gente. O espaço onde fica o cérebro, não sei o que está na cabeça dessa gente. Mas, de alguma forma, sintetiza o que temos vindo a afirmar nos últimos minutos. Professor, nós estamos a chegar ao fim. Mas não precisa responder às pressas. Vou colocar mais duas questões. Deverá respondê-las da melhor forma possível, porque a ideia é que os argumentos sejam apresentados de forma consistente e esclarecedoras. Portanto, não te sinta pressionado. A questão que eu coloco é, tendo dito no princípio, citando um autor, que toda a arte é política, ou deveria ser, ou ela muitas vezes é, mas uns querem despolitizá-la. Dito isto, a minha questão é, tendo em conta o contexto atual da Angola, 2022, 2023, como é que o professor olha para aqueles que se consideram artistas no contexto da Angola e o que a arte deles faz para a promoção da cidadania, dos direitos humanos, ou fazem o oposto? Bem, eu preciso voltar para o período da independência antes de chegarmos a 2023, porque é exatamente aí onde está a germe deste problema. Houve um processo de aprisionamento do fazer artístico, fazer música revolucionária, a arte a poesia revolucionária, e estes detinham todo tipo de apoio para produzir esta arte de cariz revolucionário. Aqueles que tinham uma perspectiva um pouco mais crítica, como nós sabemos, acabaram deixando o país e muitos acabaram morrendo longe. Isso é uma questão que eu quero ainda um dia discutir, essa história de vai morrer longe, como muitos daqueles grandes angolanos tiveram que morrer longe, não no seu solo pátrio. Certo. Em contrapartida, as outras figuras que se curvaram a produzir um tipo de arte que agradava a governação do período do Partido Único, e inclusive... A arte lixo, professor, a arte lixo. Que desde a mais tenra idade, inclusive, nós éramos já domesticados para isso. Não sei se alguns lembram, havia música, por exemplo, eu quero vestir a farda da República, eu quero uma arma de guerra na mão e coisas do gênero. E às vezes ainda passam algumas músicas em plena Rádio Nacional de Angola que apontam no sentido da necessidade de combater o inimigo, se referindo ainda àquele contexto da guerra fratricida. A promoção daquele tipo de música, de poesias, mudou com o advento do período chamado período multipartidário, em que se passou, então, a apostar naqueles que, por um lado, começaram a produzir um tipo de arte que aliena, não um tipo de arte que faz o despertamento das consciências para o exercício da cidadania. Esses passaram a usufruir de maior espaço
para a produção daquilo que entendem como sendo arte, enfim. Em contrapartida, aqueles que procuraram produzir um tipo de arte mais contestatária, esses foram perdendo espaço. Daí, se nós olharmos, mesmo ainda no período de Partido Único, nós víamos algumas músicas um pouco críticas do status social. Nós podemos lembrar, por exemplo, músicas de Robertinho, quando tratava a questão do proletariado, tinha críticas sociais aí muito sérias. As próprias músicas de Paulo Flores tinham críticas muito sérias, de Eduardo Paim tinha críticas muito sérias, mas eram tolerados em certa medida. Eram tolerados. E aí eu chamo novamente Maturana quando fala da questão de tolerar. Tolerar não é aceitar o diferente. Tolerar é permitir que o diferente exerça um pouco o seu direito, mas em um dado momento, quando se bem entende, pode ser aniquilado. Isto é tolerar. Então, eles foram tolerados durante um certo período. No período atual, há, na verdade, a continuidade dessa mesma lógica do financiamento de um conjunto de artistas que não produzem arte, que destacam não só a questão do belo, mas que não destacam a questão da cidadania. Esses artistas que não têm este financiamento, esse espaço, dificilmente suas músicas são tocadas na Rádio Nacional de Angola, na TPA, mas isso é parte de todo um projeto. É parte de todo um projeto. Nos últimos tempos tem circulado uma música que tem uma mensagem um tanto crítica, que traz a ideia de que vai chover comida, mas que não vai destruir os telhados. Essa música tem uma mensagem tão crítica, mas que não encontra nos espaços oficiais a sua promoção. Por outro lado, se não se valoriza a arte, o belo, difícil, e a mesma questão da consciência crítica, torna-se difícil uma produção musical, uma produção poética que consiga atender que consiga penetrar a alma do cidadão. Às vezes eu me deparo a ouvir certas músicas e que percebo que os cantores poderiam colocar mais poesia, mas ficam numa superfluidade, numa superficialidade que é de doer a alma. E isto não está só na música, mas também na poesia. Também na poesia. Certo. O professor dizia, espero ter compreendido bem, há grupos que dominam nos últimos tempos e que recebem apoio daqueles que detêm o poder político. Ou seja, eles não produzem arte esteticamente que valha alguma coisa do ponto de vista do belo, mas também não têm qualquer compromisso com a cidadania. A seguir, a minha questão é, professor, nesse caso, nem diria questão, nesse caso, eu acho que é um grupo que está perfeitamente alinhado e muitas vezes, em vez de vermos esse grupo como sendo vítima, do meu ponto de vista, não me parece que sejam vítimas, mas é um segmento do mesmo grupo, só que eles dominam, fazem parte do grupo hegemônico, mas no segmento, digamos, artístico, mas eles não são, não é uma entidade totalmente alheia ao grupo hegemônico. Muitos, inclusive, são, do ponto de vista de consanguinidade, até são alguns filhos de gente ao nível do poder político. É óbvio que isso é critério de avaliação de um grupo que partilha os mesmos interesses, mas retirando esse aspecto que tem que ver com consanguinidade, pode-se efetivamente concluir que não são vítimas, são pessoas que de forma livre fizeram as suas escolhas e perceberam que o que está a dar é este grupo, e é com este grupo com o qual devo me associar para poder acumular bens do ponto de vista patrimonial, uma vez que essa filosofia
digamos, dominante no país. Professor, eu tenho a última questão, onde gostaria que fizesse uma análise comparativa, é uma questão muito mais aberta, com, claro, outros países no que diz respeito à arte e política, particularmente o papel do teatro e da política no exercício da cidadania, mas refiro mesmo àqueles países da América Latina que foram também objeto de análise no livro. Estou a falar do México, por exemplo, do Uruguai, ao nível da Europa, de Espanha. Sei que não há tempo para tudo isso, mas se puder fazer uma síntese bastante apertada, seria bom. O que não significa necessariamente correto. Na verdade, eu quero retomar a sua observação anterior, quando falava deste grupo que, de alguma forma, não é vítima. Por um lado, nós precisamos olhar para o tipo de moralidade que se construiu na sociedade. Esse é um aspecto fundamental. É a lógica de fazer, de conquistar, de ganhar, sem olhar, às vezes, os meios para alcançar. Esse é um aspecto. Mas um outro aspecto que eu fui percebendo nessa experiência de ir para fora e voltar para Angola, há um conjunto de pessoas que vão procurando incutir na cabeça da gente a seguinte mentalidade. Bem, viva a sua vida, faça a sua parte e não se envolva. Este argumento é muito comum no seio de alguns desses artistas que dizem, não, eu apenas canto, não tenho nenhuma responsabilidade com a violação dos direitos, com as arbitrariedades perpetradas. Só que se esquecem que a pessoa pública tem responsabilidades acrescidas, por um lado. E retomando novamente aqui Augusto Boal, que vai trazer a ideia de que todo teatro, toda arte é política. Por que toda arte, todo teatro é política? Porque nós vivemos na cidade. Tudo que tem a ver com a comunidade, com as nossas vidas, é política. É política. Ainda que eu expresse a minha contestação, a minha análise social de maneira poética, esse exercício é um exercício político. Este exercício deve fazer com que o cidadão desperte para o exercício da cidadania. Mas o que nós temos vivido na nossa sociedade é exatamente uma espécie de distanciamento, uma espécie de ruptura. O eu artista e o eu cidadão com responsabilidades sociais, com responsabilidades políticas, com responsabilidades de cidadania. O que tem ocorrido é essa tentativa de ruptura, repito, entre o artista e o cidadão, o que é um equívoco, mas não é feito de maneira inocente. Isso é feito exatamente com o propósito de se preservar para não ser, por um lado, vítimas de críticas da própria sociedade e para não ter os seus financiamentos cortados. Se bem lembra, durante a eleição, houve um processo de cancelamento de alguns artistas. O caso mais emblemático foi da Patrícia Faria. Não sei se se lembra desse evento. Exatamente alguns artistas têm procurado criar esse distanciamento para não serem vítimas dos cortes dos apoios e financiamentos e não serem vítimas da própria sociedade, mas propriamente dos seus próprios fãs, por um lado. Agora, voltando para a questão que colocas de maneira muito sucinta. Bem, a realidade da América Latina é daquelas realidades que nós poderíamos olhar e aprender bastante, porque é verdade que cada um dos estados tem a sua própria experiência. Mas quando a gente olha para o livro, percebe que há um conjunto de elementos
comuns que nos apontam exatamente para a ideia do sufixo do teatro, do tron, de luta, de engajamento para a mudança. O que vem ocorrendo já desde a década de 90 na América Latina é o que Bob vai chamar de o teatro do oprimido. Claro. O oprimido vai tornando-se protagonista da sua própria história e não mais um agente passivo. Vai procurando tirar aquela ruptura que se estabeleceu entre a elite que representa e o povo, o espectador, numa situação passiva, apenas absorve a ideia, a moral, a ideologia da elite. A lógica do teatro do oprimido é exatamente romper com essa dicotomia e fazer com que o cidadão seja, de fato, um ator, um protagonista, um partícipe ativo na construção da sua história. Pois, professor, isso lembra-me também, estendendo para outros exemplos interessantes ao nível da América Latina, podíamos falar do cinema. O cinema latino-americano é um cinema profundamente político, efetivamente bastante comprometido, que é raríssimo não encontrar um filme que tenha só uma preocupação exclusivamente estética. A questão que se coloca sempre o questionamento do estado das coisas e acho que isso de alguma forma responde à ideia de que toda a arte efetivamente é política. Professor, esteja à vontade para fazer as suas considerações finais e vamos encerrar. Ok. Eu quero aqui chamar a nossa conversa o nosso amigo Brecht. Por quê? Porque ele vai resgatar essa ideia de que o cidadão é partícipe. O cidadão é partícipe. Há necessidade de continuar a incutir nos cidadãos um processo de despertamento das consciências e das suas responsabilidades enquanto cidadão. Mas é muito difícil num contexto como o nosso. Por que razão? Primeiro, em função das próprias condições sociais. Isto parece algo muito simples, mas não. Uma criança, até atingir os 5 anos de idade em Angola, provavelmente já terá sido acometida mais de 20 ou 50 vezes de paludismo. Mais de 20 ou 50 vezes de outras doenças diarreicas. Isso, de certa forma, pode comprometer o seu desenvolvimento físico e até mesmo intelectual. Claro, sem dúvida. Por outro lado... Tendo em conta, desculpa eu interromper-lhe, professor, tendo em conta a área onde o paludismo atinge, certamente a área do cérebro fica comprometida, com certeza. Professor, desculpa por interromper. Exato. O outro elemento é a questão da desnutrição, que também compromete o desenvolvimento físico e intelectual. Esse é um outro elemento. E olhando para as condições sociais em que os indivíduos são colocados, em que aprendem tão somente a lutar pela sobrevivência, em que o processo de ensino é um processo de mera reprodução, não de crítica e de criação e recriação, de aprender a contemplar o belo, é difícil, é possível, mas é muito difícil transformar a sociedade. E eu acredito que os arquitetos desta sociedade têm esta consciência, razão pela qual os cidadãos são embrutecidos, brutalizados e lançados à sua própria sorte. Eu tenho dito que se nós tivéssemos uma elite que pensasse uma sociedade e não tivéssemos parasitas, eu digo que nós temos uma elite parasitária. O parasita, ele não produz. Certo. O parasita, ele agarra o seu hospedeiro e procura extrair o máximo possível do seu hospedeiro. Não mata,
pode deixá-lo franzino, não o mata, mas ele vai procurar extrair o máximo do seu hospedeiro. E nós temos exatamente uma elite parasitária e que brutaliza, empobrece os cidadãos, matando os seus sonhos, retirando deles o direito de exercício de uma cidadania plena, retirando deles o direito de poder contemplar o belo. É isto que nós temos. Professor, agradeço imenso pela sua disponibilidade, usando das suas palavras. Eu diria que este grupo que está no poder tem um modelo perfeito de como manter o poder, destruir toda uma sociedade, os seres humanos que nela vivem, embrutecendo-os e negando qualquer possibilidade de esperança a um povo, e como é óbvio, nesse contexto não há qualquer possibilidade de se fazer arte como deve ser, não é? E o outro caminho só seria efetivamente a arte do oprimido para que nos pudéssemos libertar desta situação. Tivemos a conversa com o professor Nelson Domingos, que é cientista político, portanto, doutor em ciência política, mestre em filosofia política, licenciado em direito e teologia. Foi uma conversa extraordinária, professor. Obrigado pelos seus ensinamentos. Até já. Agradeço o convite e até a próxima.